tarde. A gente vai começar a mesa 4. Primeiro eu gostaria de convidar para vir aqui para frente os nossos autores, que vão aqui expor suas comunicações. É, uma boa tarde a todos. Amanhã é o último dia, serão umas 2 mesas. Hoje é a última mesa desse dia. E o primeiro a falar vai ser Pedro Lapera, que também é servidor aqui. Ele é do Centro de Pesquisa e Editoração, na parte de pesquisa, e vai falar sobre Fitas em Chamas, cinema, imprensa e sensacionalismo na Belle Époque carioca. Boa tarde a todos e todas. Antes de entrar na discussão em si da minha comunicação, eu queria situar vocês um pouco no que é o projeto que eu venho desenvolvendo. Eu já pesquiso há alguns anos sobre fontes relacionadas a consumo de cinema no Rio de Janeiro durante os 20 primeiros anos do cinema, que é o período que coincide com a Primeira República. E, mais especificamente, desde o final de 2016, eu venho, na verdade, fazendo uma série de artigos relacionando esse consumo cinematográfico à formação de uma cultura de classe média no Rio de Janeiro da Primeira República. O artigo que eu trouxe hoje para vocês, na verdade, ele é o 5º de 8 artigos já escritos, né? Assim, 3, inclusive esse que eu vou apresentar hoje, já foram publicados, tem mais 4 na fila de publicação e 1 em avaliação. Então, já é uma pesquisa com um certo andamento. E aí eu lembro, só recordando um pouco, por que falar de sensacionalismo, consumo cinematográfico e a formação de uma cultura de classe média. Aí, situando um pouco o público, na área de comunicação, os estudos que envolviam a questão do sensacionalismo, eles normalmente eram muito pautados por análises puramente mercadológicas do que seria esse mercado editorial voltado para produtos sensacionalistas, e isso, na verdade, também vinha carregado de um forte preconceito de classe contra esses produtos, né? Eles, na verdade, eles eram vistos eminentemente como populares e de uma forma bastante pejorativa. E só que a partir do início dos anos 2000, no campo da comunicação, isso teve uma guinada. Então, na verdade, historiadores da comunicação passaram a ter um novo olhar sobre esses produtos midiáticos. E em relação ao que eu trouxe para vocês, eu quis, na verdade, tentar relacionar o sensacionalismo como, na verdade, uma forma de comunicação presente nesse contexto histórico específico que eu estou trabalhando, que é a Belle Époque carioca. E eu queria, na verdade, começar a comunicação apontando quais foram as questões que eu trabalhei no artigo. Eu trabalhei 2 questões. De que modo o sensacionalismo operou como uma chave de leitura dos incêndios em cinemas, e aí eu lembro a vocês que o meu foco no artigo foi a cobertura jornalística de incêndios ocorridos em cinemas, não necessariamente no Rio de Janeiro, mas a cobertura midiática de vários incêndios que ocorreram em cinemas e tiveram ressonância na imprensa carioca. E a segunda questão que eu trabalhei é como o ato de ir ao cinema era conformado pela disseminação de medos associados a ele. Como, na verdade, o sensacionalismo também operava nessa produção ativa do medo relacionado a alguns aspectos do ato de ir ao cinema. E na verdade, a minha hipótese é de que o sensacionalismo ele pode ser visto como uma prática de comunicação entre diversos grupos sociais, e aí saindo do estigma que o relaciona especificamente aos produtos populares. Na verdade, eu vejo o sensacionalismo como uma forma de comunicação transversal entre diversos grupos, né, nesse contexto da Belle Époque. E, mais especificamente, o que muito me chamou a atenção foi como ele foi operado como uma forma de comunicação dentro de um momento no qual o Rio de Janeiro passava
por um fortalecimento muito grande das hierarquias sociais, de classe, de raça, de gênero. Então, é tentar perceber como o sensacionalismo ele operou nesse contexto extremamente hierarquizante. E aí, antes de passar a análise dos casos, eu queria, na verdade, fazer um panorama do que, na verdade, eu encontrei. Eu encontrei, na verdade, 96 fontes em 14 periódicos, jornais, revistas da época. E aí eu falo 96 fontes. Eu estou falando de imagens, artigos, cartas de leitores. Na verdade, eu estou falando de uma gama considerável de fontes. E nem no artigo eu consegui tratar de todas as fontes. Imagina numa comunicação de 20 minutos. Então, prometo a vocês que eu vou ser o mais breve possível. E os 14 periódicos que eu analisei são periódicos assim de diferentes tipos de público, alguns voltados para a elite carioca, outros voltados para segmentos mais amplos, outros voltados para os segmentos populares. Então, a gente, na verdade, tem um universo muito dispar também de periódicos também dentro desse material. A metodologia que eu aplico à minha pesquisa é a do paradigma indiciário do Carlo Ginzburg. Eu não vou me deter muito sobre ela, mas assim, muito resumidamente, na verdade, ver esses materiais como fragmentos através dos quais é possível acessar alguns dados de uma realidade estrutural mais ampla. Muito resumidamente, é isso que o Ginzburg propõe pelo paradigma indiciário. E como o tempo da comunicação é breve, na verdade, eu resolvi dividir a minha análise em dois momentos desses 20 primeiros anos, né? Antes da consolidação das salas de cinema, ou seja, até 1907, e no momento em que isso ocorre, a partir de 1907, quando tem a inauguração do cinema parisiense na Avenida Central, que depois vira Rio Branco. E isso, na verdade, eu resolvi dividir a minha apresentação em dois momentos. Por quê? Eu vou pegar dois casos de incêndios. Um incêndio que, na verdade, ocorreu em Paris, mas teve grande ressonância no Rio de Janeiro, que, na verdade, foi um incêndio do Bazar de Caridade. Foi um incêndio que teve ampla repercussão na mídia carioca. Esse incêndio ocorreu em 1897. Ele tem um dado muito interessante, que a cobertura jornalística a ele foi prioritariamente por veículos voltados aos segmentos médios e à elite carioca, né? Na verdade, eu trouxe para o artigo, e vou trazer para vocês também, a análise feita pelo jornal O País, que é, na verdade, um dos principais jornais da época, em termos políticos, econômicos. Era uma grande plataforma liberal, né? De debate político. E a revista Moderna, que era uma revista voltada para as mulheres da elite carioca e paulistana. E na cobertura desse incêndio, tem alguns elementos que eu trago a vocês que eu acho muito interessante. A revista Moderna, ela investiu na cobertura jornalística dela numa série iconográfica muito explícita em relação ao próprio incêndio. Eu não coloquei aqui para vocês, até eu acabei esquecendo, mas são imagens assim muito fortes. Até o Jorge está vendo aqui. Na verdade, tem imagens de corpos carbonizados, imagens dos bombeiros apagando os incêndios. Tem até uma representação bem macabra de um esqueleto fazendo sinal de socorro aqui. Então, assim, tem uma representação assim bem ligada ao horror que representa esse momento, né? E eu queria, na verdade, a partir desse caso, trazer alguns elementos dele.
Primeiro lugar, tem um acionamento de um medo do contato com a própria tecnologia do cinema, né? O projetor cinematográfico, ele é retratado nessa cobertura jornalística como algo muito perigoso de ser manipulado. Tanto que as descrições do incêndio investem muito na causa do incêndio. E sempre tá lá o maldito projetor cinematográfico, que alguém foi lá e mexeu errado, botou éter no lugar do querosene e explodiu tudo. Então, esse reforço desse medo com o contato dessa tecnologia é essa primeira característica. Uma segunda característica é que, como nesse primeiro incêndio, várias mortes foram veiculadas, assim, havia, na verdade, na revista Moderna e no país, várias pequenas biografias das vítimas do incêndio, e, em alguns casos, havia até o retrato dos corpos carbonizados. Então, um segundo medo derivado desse primeiro é o medo de ter uma morte vexatoriamente exposta. Esse medo de ter uma morte que tenha potencial de ser veiculado pela mídia como algo vexatório. E, evidentemente, como algo que não pode ser controlado. Então, esse, na verdade, seria o segundo aspecto. E é muito interessante esse caso de a gente observar, porque ele justamente aí que tá, né? Quando a gente muda a lupa, né, do período histórico que a gente está avaliando, é possível a gente perceber o sensacionalismo como algo muito além do estigma em relação aos produtos midiáticos tidos como populares. Na verdade, a gente passa a perceber no contato com essas fontes que produtos destinados a diferentes grupos sociais também se valiam dos mesmos tipos de representação que os produtos destinados às camadas populares. Na verdade, eu fui ver várias charges relacionadas a outros incêndios e não tem diferença nenhuma nesse contexto, por exemplo, de um jornal voltado para um público mais amplo, como o País, ou uma revista voltada para um segmento muito específico, que são as mulheres de elite, as mulheres cariocas de elite, e jornais voltados para o consumo das classes populares. São, na verdade, representações muito próximas. Então é interessante a gente ver que quando a gente muda um pouco essa lupa do período histórico, essa carga estigmatizante ela tende a diminuir. É só uma citação que eu vou ler de um texto de uma pesquisadora chamada Ana N., que é uma pesquisadora da comunicação que se debruça sobre o sensacionalismo, e ela começa dizendo que o sensacionalismo ele deve ser visto, abre aspas, como um processo histórico, formado a partir de fluxos do imaginário, envolvendo o intrínseco jogo entre representações e mediações, e não como um fenômeno isolado, reminiscência ilustrativa de um mau gosto de classe, ou pura estratégia de dominação mercadológica. Então, fecha aspas, que é a citação dessa pesquisadora. E o outro caso que eu vou trazer para vocês é o caso do incêndio ao cinema brasileiro, que já é de 1911, ele ocorre já no momento em que o cinema já era uma diversão mais disseminada pelo Rio de Janeiro, lembrando que em 1897 poucos lugares tinham exibição cinematográfica, normalmente conjugada com teatro, com circo, e mesmo assim era uma diversão ainda cara. Já nesse contexto, já do início da primeira década do início do século XX, essa diversão cinematográfica ainda não é uma diversão tão barata, mas ela já é acessível a segmentos da classe média baixa e mesmo até a segmentos populares, embora de modo irregular, né? Porque o ingresso ele não era ainda tão barato. Mas, já em se tratando
do incêndio ao cinema brasileiro, a gente tem um outro dado muito curioso, né? Ah, novamente, o país, né, vai estampar. Não, mas agora é o país, né? Vai estampar a foto da vítima desse incêndio ao cinema brasileiro, e aí só também o cinema brasileiro era um cinema na Rua Marechal Floriano, que era, na verdade, uma rua que não sofreu tanta intervenção da reforma urbana, lembrando que a reforma urbana do Pereira Passos, ela, na verdade, ela movimentou mais essa região da cidade que a gente está. A Rua Marechal Floriano, ela é mais próxima da área da Central do Brasil, que não foi uma área tão alvo da reforma urbana nesse primeiro momento, pelo menos. E uma coisa que eu acho interessante nesse caso é que, ao longo da cobertura midiática, houve um grande reforço da figura do pai de classe média que se sacrifica pela família. A narrativa do incêndio do cinema brasileiro, ela vai focar muito na trajetória desse dentista que morre carbonizado no incêndio, mas que consegue salvar a família inteira. E essa narrativa redentora, ela vai estar muito presente nessa cobertura midiática. Então, eu queria, na verdade, a partir desse início, pegar alguns dados dessas coberturas que marcaram na verdade, a cobertura dos incêndios em cinemas. Que era a veiculação das imagens impactantes na capa dos jornais, que é o primeiro aspecto a ser destacado. Toda vez que ocorria um incêndio em cinema, sempre havia a imagem do cinema ardendo em chamas, sempre havia uma imagem de um corpo carbonizado na capa do jornal. E na verdade, na capa de todos os jornais quase todos os jornais da época. E não apenas os jornais voltados para o consumo das classes populares. Então, é um dado que eu também trago a vocês. Além disso, a gente pode perceber o uso de manchetes que ressaltavam a destruição e as mortes provocadas pelos incêndios, que é outra marca do sensacionalismo, né? Descrições escatológicas, né? Massa informe, tudo torrado, tripas que saltam para fora do cadáver. Essa coisa, que é uma marca do sensacionalismo, isso aparece já nas manchetes dos jornais, né? A dimensão de espetáculo que o próprio incêndio tem, que é uma outra marca do sensacionalismo, também perpassa essa cobertura jornalística. E é muito interessante, nesse ponto, a gente perceber as marcas de oralidade que se tem nessa cobertura. Se valoriza muito, ao longo dessa cobertura jornalística, a rápida disseminação que as notícias referentes a incêndios em cinemas tem pela cidade. Todos eles falam. E o boato correu pelo Rio de Janeiro, e uma massa de anônimos se acumulou em frente ao cinema. Então, essa dimensão oral, isso é muito marcado. Só vou ler um trecho aqui do meu artigo. Fechando o ciclo, nem mesmo o analfabetismo de boa parte da população carioca, o impeditivo à leitura dos jornais, restringia a disseminação desses fatos, na medida em que os rumores se espalhavam pela cidade, sem estarem totalmente vinculados aos meios impressos. Assim, o sensacionalismo afirma-se como uma prática de comunicação transversal a diversos grupos. Valendo-se da oralidade como forma de repetição de sua estrutura narrativa e de suas marcas, o sensacionalismo consegue entrar na experiência dos que não estavam presentes nos cinemas alvos das tragédias, nem sequer os que testemunharam diretamente. Em suma, ultrapassava o universo dos consumidores dos meios cinema e impresso e ganhava a cena pública de modo muito mais amplo. Com essa minha citação,
eu encerro a minha fala aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Exatamente 20 minutos. Um segundo depois. Assim. Agradeço ao Pedro pela comunicação. E só para dizer que eu me diverti horrores com as imagens, ele deveria ter colocado aqui na projeção para vocês verem. É. Muito divertido, vocês perderam. Então vocês podem ler o artigo depois. Aqui não é lugar de merchandising, Pedro. Agora eu vou passar a fala para a comunicação do Alan. O Alan, ele trabalha aqui também, só que na divisão de manuscritos, servidor da casa, e ele vai falar sobre episódios contemporâneos de censura e internet. Obrigado. Então, como o Bruno já falou, meu nome é Alan, eu sou doutorando na Escola de Comunicação da UFRJ, no primeiro ano. Então, a minha pesquisa está começando, o que quer dizer que, ao contrário da mesa anterior e de algumas dos colegas, eu não estou trazendo respostas de pesquisa, mas eu vou contar a trajetória, a percorrida para chegar no projeto de tese, e aonde esse projeto de tese ele dialoga com algumas coleções da Biblioteca Nacional que eu estou iniciando a pesquisa de fato. Então, eu estou na divisão de manuscritos e as duas coleções que eu estou interessado em pesquisar são parte do acervo dessa divisão. Então, eu vou começar com o título, Episódios Contemporâneos de Censura, que é parte do projeto de tese, né? Então, por que episódios contemporâneos de censura? Porque elas, no meu ponto de vista, elas se dão de uma forma diferente da ideia de censura que a gente tem, por exemplo, a censura na ditadura, a censura na era Vargas, né? Na qual o Estado, ele, a partir de uma institucionalização, por exemplo, do Departamento de Imprensa e Propaganda, então é uma censura institucionalizada, a partir da força de polícia você vai e censura. Então, a partir de 3 casos específicos que eu vou apresentar, a gente consegue ver que, contemporaneamente, principalmente no momento pré-eleições de 2018, a censura ela é articulada por movimentos, articulada a partir de redes sociais de internet, que exercem pressão para que, por exemplo, em alguns momentos o Estado em si, em outros momentos algumas instituições mercadológicas elas interfiram e cancelem expressões artísticas, cancelem exposições. Então a gente precisa repensar o conceito de censura, se é boicote. Então todas essas questões eu estou em busca de respondê-las. Então, o ponto de partida, né, temporalmente, começa entre julho e outubro de 2017, a partir do meu ponto que entre 15 de julho e 17 de outubro, 5 expressões artísticas espalhadas pelo país, elas foram censuradas, ou elas tiveram seu fechamento antecipado, como queira se dizer. Eu vou focar em 3, que é essa aqui, que se chama DNA de Dan, do artista Michael Kempinski, em Brasília, a partir de acusações de obscenidade. O artista foi preso enfim, a performance foi obviamente cancelada. Depois, um caso que foi mais mediaticamente notório, que foi o Queer Museu, no Santander Cultural de São Paulo, de Porto Alegre. E é interessante notar que esse é um dos casos no qual o Estado ele não necessariamente intervém. Por ser uma exposição financiada por um banco, principalmente o Movimento Brasil Livre, ele articula o que você pode chamar de uma cruzada contra acusações de pedofilia, de zoofilia e de profanação de símbolos religiosos e inclusive boicoteando ou ameaçando o banco, estimulando pessoas a retirarem suas contas, cancelarem suas contas se o banco não cobrisse. Então é uma nova configuração de censura que precisa ser estudada, né? Que é uma censura mercadológica também. Então essa é a porta do Centro Cultural. E aqui, quando a exposição vem para o Rio de Janeiro, no Parque Lage, e esse é o convite, né? É interessante notar que
a censura, ela se inicia nas redes sociais, o banco ele intervém, mas posteriormente o Fidelis, que é o curador da exposição, ele é chamado a depor pela comissão de Senado e o Magno Malta, então acaba que então eu vou insistir, né, nessa ideia de uma reconfiguração da censura, porque o Estado ele vai agir depois, mas de uma certa forma ele convoca o organizador da exposição para poder depor. E a terceira, que é a exposição Labette, com o Schwartz, no MAN, que ficou conhecido como Peladão do MAN, na qual, a partir da viralização de vídeos de criança tocando o corpo do artista, ele é acusado de pedofilia, etc. Então, o que me interessa para a minha pesquisa é como esses, no momento ainda deputado Jair Bolsonaro, eles vão acionar imagens na construção de monstruosidades simbólicas. E lembrando que a gente está falando de julho de 2017 a outubro, ou seja, um ano antes ainda das eleições. E isso, para mim, é muito importante, porque estou interessado não exatamente nas eleições, ou exatamente no que ocorre em outubro, mas eu estou interessado em pensar com o que ocorre 1 ano ou 2 anos das eleições, no que para o que eu vou chamar de produção de subjetividades conservadoras, para fazer com que a população brasileira, a partir da cultura, ela vá defender o retorno, o recrudescimento, o fortalecimento do autoritarismo no Brasil. Então, as questões iniciais que me colocaram para começar a escrever esse projeto é como, passados mais de 30 anos do fim da ditadura militar, quais seriam as condições históricas, sociais e culturais que continuam a legitimar atos de censura à arte no Brasil, que, embora a partir de configurações diferentes, elas, no meu ponto de vista, são atos de censura. E não podemos esquecer que inovações tecnológicas, obviamente, as redes sociais de internet, elas oferecem outras possibilidades e potenciais a esse processo de normatização e controle. E como estamos dentro de um processo, em 2017, pré-eleitoral, qual a função política dessas cruzadas murais contra a expressão artística brasileira? A partir dessas questões, eu vou perceber que essa censura à arte também institucionalizada, porque naquele momento a gente estava falando de performances artísticas, de exposições de arte, ela vai se dar no campo da cultura como um todo, né? Essa ideia da pedofilia, da sexualidade dissidente, ela vai permear outras áreas, por exemplo, a escola sem partido, a mamadeira de piroca, o kit gay, essas imagens e é uma metáfora que eu uso na tese, que é a metáfora de monstros morais. Ela vai perpassando diferentes áreas da cultura como uma tentativa de criar uma cultura de esquerda, uma cultura demonizada, uma cultura, enfim, que é usada muito propriamente no pleito eleitoral como um rótulo à ideologia de gênero, que seria uma ideologia antifamília, no caso do kit gay, a mamadeira. Então, são signos que eles perpassam a ideia de sexualidade e que eu não vou dizer a origem, mas que para mim fica muito marcado naqueles eventos de julho a setembro, outubro de 2017. Aqui já no governo Bolsonaro, em fevereiro de 2019, a balbúrdia nas universidades. E, mais recentemente, semana passada, as 2 semanas da Ancine, no qual o ministro ele suspende o edital com séries LGBT, o Bolsonaro ele faz live no Facebook. Então, pensando em quase 2 anos de ataque à cultura, e a minha pergunta para a tese é qual é a função da cultura, desse ataque à cultura, dessa cruzada moral
dentro dessa nova configuração política, econômica e subjetiva no qual estamos vivendo. Então, assim, não é a resposta, mas é um olhar, o meu olhar de pesquisador, o meu olhar de comunicador e o meu olhar de uma pessoa que pensa que esses ataques culturais eles têm uma função, uma produção de consenso, é uma forma de produção de consenso, uma forma de produção de imaginários que são muito poderosos. Então, o objetivo da tese, em geral, é investigar como discursos e práticas moralistas elas foram articuladas, elas continuam sendo digitalmente pela chamada nova direita brasileira, para a legitimação de episódios contemporâneos de censura e expressão culturais supostamente dissidentes. Em um contexto maior, é compreender em que medida esta cruzada moral estaria contribuindo para a produção de subjetividades que desejam o fortalecimento ou o recrudescimento do conservadorismo no Brasil. É importante pontuar que essa pesquisa está dentro de um contexto político, né? Então, muito a partir do conceito de regime de veridição do Foucault, que diz que diferentes sociedades elas possuem suas instituições e seus discursos que nomeiam aquilo que é verdadeiro ou falso, aquilo que é legítimo e ilegítimo. Uma das preocupações da tese seria compreender essa associação, essa aliança entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo, e tentar entender o que está em jogo, né? Porque, para mim, chega a ser um contrassenso. Por exemplo, movimentos que se diziam liberais ou ultraliberais, por exemplo, como o movimento Brasil Livre, a partir de... Não gosto muito da palavra partir, mas marcadamente a partir do 31 de agosto, quando a Dilma é deposta, esses movimentos eles se tornam, de uma certa forma, empreendedores morais, né? Como que você está pegando, por um lado, por uma liberdade econômica, uma liberdade de ir e vir, uma liberdade, o Estado mínimo, e, por outro lado, você está se posicionando como guardião da moral. Para mim, isso chega a ser um contrassenso. Então, essa aliança... essa censura, esse ataque à arte, ela tá inserida dentro desse contexto que não é um contexto exclusivamente brasileiro, claro que não é um contexto global, estadunidense, europeu, enfim. E a minha hipótese, né, de trabalho é que, a partir da mediatização do conceito de pânico moral, né, que é um conceito que a sociologia do desvio, o Pedro falou bastante de estigma, né, que é um conceito que o Goffman usa. Então, muito marcadamente no início dos anos 70, autores britânicos como Stanley Cohen, o Becker, eles vão trabalhar com essa ideia de como se rotula grupos, né, por exemplo, os Modern Rockers, Mugging, os estudos culturais britânicos. Então, a partir daí, tentar entender como que se constrói um pânico moral, como se constrói um outro, ao qual eu me alio a políticos, eu me alio a formas autoritárias de repressão para poder combater esse mal, ou enfim, seria uma forma de pensamento. Obviamente que esses autores, eles estão na década de 70 e 80 pensando na comunicação de massa, né? Primordialmente imprensa e televisão. Então precisa se fazer uma releitura e tentar atualizar esse conceito para as redes digitais, né? Enfim, já tem alguns autores trabalhando sobre isso, mas é uma preocupação. Então vamos chegar no que eu penso em fazer na Biblioteca Nacional. Para pensar o presente, né, que essa é uma pesquisa do que chamamos de história do presente, eu gostaria de olhar dentro dessas duas coleções da Fundação Biblioteca Nacional, que é o Conservatório Dramático Brasileiro, que é sobre peças de teatro que passaram por censura no século XIX, e principalmente a segunda, que é mais contemporânea, que é o Serviço de Censura de Diversões Públicas, que está entre 24 e 68, cobrindo a Era Vargas e o início da ditadura de 64. Então, seria olhar a censura mais institucionalizada e tentar traçar padrões que possam levantar questões e, quem sabe, me orientar para poder fazer a leitura do contemporâneo, né? Então, focando no segundo, que é o Serviço de Censura de Diversões Públicas entre 24 e 68, o título original dessa coleção é o Teatro de Censura. Ela está aqui na divisão de manuscrito e possui 4.468 registros. A procedência ela foi doada pelo
DCDP, que é a Divisão de Controle de Diversões Públicas, em 1977. Ela contém peças teatrais submetidas à censura prévia junto ao DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, em 39. O DIP, ele em 39, em 45 ele é substituído pelo Serviço de Censura de Diversões Públicas, tá? E dentre esses 4.468 registros, existem 6 pareceres completamente proibidas, ou seja, 6 peças de teatro completamente censuradas, 936 peças liberadas com cortes e 134 peças determinadas impróprias para menores de 18 anos. Então, basicamente, a censura ela trabalhava com 6 categorias. Totalmente liberada, a peça ela poderia ser imprópria para menores de 18 anos, imprópria para senhoritas e senhoras ou imprópria para televisão. Não necessariamente que elas são exclusivas, ela poderia ser, por exemplo, liberada com corte e ao mesmo tempo ser imprópria para TV e ao mesmo tempo ser imprópria para menores de 18 anos. Tá? E as 2 últimas que estão em destaque, que são as que me interessam, que é liberada com cortes, o que é cortado, o que é pedido para ser modificado e a totalmente proibida. Então eu trouxe alguns exemplos, como eu falei, ainda não, né? Eu fiz um olhar muito superficial e ainda preciso desenvolver, né? Como eu falei, estou no primeiro semestre, não tenho 3 anos e meio, que parece muito tempo, mas eu sei que passa rápido. Então, esse primeiro, que é Liberados com Cortes, então eu trouxe 3 peças para exemplificar. Essa primeira se chama A Mulher que Deus Me Deu, de Jorge Maia. Ela foi censurada em 1946. Então, eles fazem isso, como vocês podem ver no lado esquerdo, eles sinalizam que é censurado e, em alguns momentos, eles carimbam. Então, na parte de cima, ele está falando, é um personagem da peça, fala: a um anarquista como eu, que já esteve preso 10 vezes, ninguém fala nesse tom. Então, isto foi censurado. Na parte de baixo, ele vai falar Streganov, que é um dos personagens da peça, é o maior líder anarquista. Então, obviamente, que a ideia de anarquismo não poderia ser veiculada nos teatros brasileiros. Aí continua, é a mesma peça, e no lado, no documento da direita, ele fala uma frase que se chama desprezível sociedade burguesa, que foi censurada. Então, a minha ideia é ler esse texto e tentar entender o contexto, né, da peça, tentar pesquisar, por exemplo, quem é o autor da peça e a história da peça. Então, uma segunda peça de teatro que foi censurada com cortes se chama Os Homens Já Foram Anjos, né? Então, aqui eu me foi surpresa, porque a ideia de anarquia para mim seria meio óbvio porque foi censurada, não existe muita surpresa, mas essa aqui ela foi censurada, ela foi cortada, uma frase que diz, na parte superior: agora ninguém pode impedir de lamentar certos pequenos contratempos da carreira. 3 pontos. Certos acidentes no trabalho. Então, as palavras acidentes no trabalho foram censuradas. Então, é muito interessante isso, em 1944. Tá? Uma outra peça que foi cortada, e essa já de cunho menos político, é mais com conteúdo moral, que está na parte inferior. Ela é a peça chamada Rancho Fundo, de Júlio Escobar, na qual ele vai dizer que a mulher é como mosca. Deixa eu procurar aqui. Ele fala: o homem domina até o ar e não pode dominar a mulher. Não é possível lutar com ela assim como é possível lutar com as moscas. A mulher se parece muito com a mosca, especialmente numa coisa: reticências. A mosca e a mulher tanto gostam de mel como gostam de outra coisa. Então foi censurada essa parte na qual ele compara a mulher e a mosca. No que se refere meu tempo já está acabando, as peças totalmente proibidas foram 6 peças. E elas foram, por exemplo, essa aqui não existe parecer, só diz que foi proibida. Então, o ideal seria ler a peça e tentar deduzir o porquê foi proibida. Existem outros casos
no qual a peça ela é carimbada, a parte que foi censurada, e aí se torna a leitura do conteúdo muito difícil. Meu objetivo seria encontrar um outro texto sem essa parte censurada, não sei se vai ser possível, para poder ver o conteúdo, porque não tá, a leitura é bem difícil, bem dificultada, e duas peças que têm o parecer. Então eu vou ler o parecer dessas duas e aí a gente fecha. Essa primeira, que se chama E Foi a Vida, de Antônio Rossi e Oswaldo Miguel Bonini, que foi censurado em 1941, o parecer diz, que eu não vou conseguir ler muito bem, que saiu. A peça teatral Foi a Vida, drama em três atos, de autoria de Antônio Rossi e Oswaldo Miguel Bonini, é de ser proibida de representação pela improbidade de caráter dissolvente, atendendo contra os sãos preceitos que regem a sociedade. É a minha opinião. Interessantemente, que essa palavra dissolvente ela vai aparecer no outro parecer, e esse já bem mais extenso, da peça que se chama A Vida Começa Amanhã, de Guido Verona. Então ele vai dizer, o censor, esta peça não pode ser irradiada, ou seja, transmitida pelo rádio, porque contém manifestações previstas nos artigos 1, 3, 4, 6 e 7 e 300 do Decreto 24.531, de 2 de julho de 34. Isto é, atenta contra a moral e os bons costumes, ultraja crivo religioso, ofende sentimentos de humanidade e estimula a prática de crimes e perversões. É uma peça, ao mesmo tempo, imoral e amoral. Sua tese é dissolvente e indigna de penetrar os lares honestos e bem constituídos. Então, se a gente pensar no contemporâneo, essa ideia de cidadãos de bens, crimes de lares honestos e bem constituídos, esse texto, infelizmente, ele poderia estar circulando nas redes sociais hoje, só tirando o contexto que é modificado. Só para contextualizar, eu fiz uma busca rápida no Google e encontrei o decreto 24.531. E aí eu pude entender por que acidente de trabalho pode ter sido censurado. Porque, por exemplo, no artigo 5, ele fala que tudo que provoque ódio de classe pode ser censurado. Né? Ou no artigo 4º, no item 4, que constitui incitamente a prática de atos contra a ordem. Então, esse seria o artigo 300, no qual o censor ele se baseia legalmente, juridicamente, para poder censurar a peça que nós vimos. E aqui eu destaco duas frases, eu já falei, que embora o texto tenha sido publicado, tenha sido expedito em 1939, hoje, em 2019, a meu ver, eles parecem bastante contemporâneos, infelizmente. Obrigado. Agradeço, Alan, pela apresentação. E agora vamos para a última comunicação do dia, que é Imaginário da Literatura Portuguesa sobre a Imigração no Brasil dos séculos XIX e XX. Quem vai apresentar é o Mário Luiz, e ele é do projeto, na verdade, do Programa de Apoio à Pesquisa de 2017. Boa tarde. Eu agradeço aí pela oportunidade de vir aqui apresentar os resultados da pesquisa. Como vocês viram, eu sou bolsista do programa do ano passado, que fechou no ano passado, e eu estou voltando aqui para essa jornada com a ideia de mostrar todos os resultados da pesquisa, porque um ano atrás ainda eram resultados parciais, e a gente fica muito satisfeito de poder vir aqui compartilhar esse trabalho, que eu acho que traz uma valorização de autores portugueses que nem todos são muito conhecidos aqui no Brasil, e muitas vezes nem tão conhecidos em Portugal. Então, a minha proposta era de analisar as imagens da imigração portuguesa no Brasil nessa literatura. E então eu trabalhei autores que foram imigrantes no Brasil e outros não, que escreveram só vivendo em Portugal, sobre a vida desses portugueses quando moravam aqui no Brasil, e da vida de portugueses que tinham vindo para o Brasil e voltavam para Portugal, então chamados retornados ou torna-viagem, enfim. E aí a gente percebe uma
por esse roteiro de apresentação, vocês veem que é um imaginário bem heterogêneo. Tanto as causas como os efeitos da imigração foram enquadrados de maneiras muito distintas por esses autores. E aí eu, passando já uma etapa posterior, falar um pouco sobre os objetivos. O que eu queria aqui com essa pesquisa? Analisar essas imagens da imigração e, ao mesmo tempo, apontar o que mudou, o que continuou ao longo do século XIX e XX em termos de representação dos imigrantes. É uma questão central como é que essa imigração é retratada e como é que eu cheguei aos meus 15 livros de ficção e não ficção. Eu fiz uma pesquisa aqui no acervo da biblioteca a partir do Sistema Sofia. Tinha feito um estudo sobre quais autores trabalharam esse tema da imigração e sobre os autores portugueses que viveram no Brasil como imigrantes em algum período de suas vidas. E aí, a partir dessa pesquisa de autores, eu cheguei às obras deles. Fiz um trabalho de analisar dentro das obras deles quais aquelas que trabalhavam o tema da imigração. E a partir dessa minha leitura preliminar, eu fazia uma triagem, assim, aqui realmente a imigração é bastante explorada, ali aparece na narrativa de uma maneira muito marginal, então não interessa. E aí, a partir daí, eu, num segundo momento, também acrescentei duas obras que não são parte aqui do acervo da biblioteca, livros que tinham sido editados só em Portugal e que aí, depois da pesquisa, eu também doei aqui para a biblioteca esses livros. Então, a partir desse trabalho, eu identifiquei esses títulos. Aqui, no caso, eu estou apresentando 10 autores. São 4 do século XIX e 6 do século XX. Esses livros aqui vão desde volumes de ensaios, como O Traço de União do Miguel Torga, até peças teatrais, como Ódio de Raça e As Legiões Sociais, do Gomes de Amorim, até novelas e romances, como o do Castelo Branco, Os Brilhantes do Brasileiro. Tem memórias, né, no caso da Ruth Escobar com Maria Ruth. Todo mundo associa a Ruth Escobar como produtora teatral, mas ela tem esse livro de memórias. É uma autobiografia muito bem escrita, interessantíssimo, dá gosto de ler. Então, vamos lá. O primeiro autor que eu trabalhei, eu vou ser mais breve nessa apresentação aqui desses 4 primeiros autores do século XIX, porque eu apresentei como resultados parciais no ano passado, assim. Então eu vou só realmente passar um pouco para vocês terem uma ideia, assim, dessas representações, dessas imagens da imigração em obras portuguesas do século XIX. Então, Camilo Castelo Branco escreveu esse livro, Os Brilhantes do Brasileiro, que a história é sobre um português que veio morar no Brasil e enriquece aqui, volta para Portugal, casa. Ao casar, um dos presentes dela, ele dá joias para a esposa, e essas joias de repente somem em casa, e ele dá pelo sumiço, percebe que está em jogo aí uma traição a ele e resolve voltar para o Brasil. E aí, nesse caso, essa segunda imigração, eu aponto aqui que é um enquadramento da imigração como fuga. E eu descrevo a imigração como fuga como uma resposta a um drama pessoal que resulta em novos ricos entre os retornados, alvos de piedade ou de riso de conterrâneos que acabam beneficiados por recursos deles. O que está em jogo aí que esses imigrantes que por algum motivo, algum infortúnio em Portugal resolviam vir para o Brasil, eles também eram muito ridicularizados, né, pelo Camilo Castelo Branco, assim, outros autores também, o próprio Eça de Queiroz. O imigrante era um certo pária, assim, como a gente vai ver em outros autores e obras. Aqui no século XIX ainda, a gente tem esse autor Gomes de Amorim, que poucos conhecem, morou aqui na Amazônia na primeira metade do século XIX,
e depois ele se torna um autor muito prolífico. Ele escreveu essa peça que eu cito aí, um trecho, Ódio de Raça, e outra chamada Legiões Sociais, que foi encenada como Escravatura Branca. E por aí você já vê que escravatura branca, ele toma o imigrante português que vem para cá como um escravo que vem substituir a mão de obra, né, dos escravos africanos. E aí eu defino essa imagem da escravatura como uma imigração que responde à necessidade dos imigrantes e interesse dos engaixadores, vista como uma injustiça e que gera essa lusofobia, um comércio de carne humana, como ele coloca na boca de um dos personagens. Então, assim, o imigrante aqui, ele realmente é um escravizado. Isso aparece nessas duas peças. No outro texto, que é um romance chamado As Duas Fiandeiras, o Gomes de Amorim retrata a imigração como uma sorte. Na verdade, ele coloca até a expressão como um jogo de loteria, assim. E aí é porque o que acontece, e aí talvez ele seja mais benevolente do que nas peças teatrais, ele dá crédito de que alguns se saem bem, nem todos são escravizados, mas é uma loteria, é um jogo. Então, daí a imigração ser sorte. Ela ocorre por uma vida melhor, leva a um excesso de trabalho, isso é retratado em todos os personagens, são trabalhadores que são muito. São sujeitados a condições de trabalho muito graves. E para alguns imigrantes isso gera prosperidade, o que torna essa migração então uma loteria. E aí eu coloco ali onde algumas pessoas são tidas como bastardas, assim, ele expressa dessa forma. O outro autor que eu trabalho também no século XIX é o Ramalho Ortigão, que junto com essa de Queiroz eles escreviam crônicas chamadas As Farpas. Depois o Ramalho Ortigão ele organizou em 11 volumes As Farpas, e o essa de Queiroz organizou em dois volumes chamados Uma Campanha Alegre. E eu trabalho essas crônicas dos dois. A imigração é vista como um mal necessário pelo Ramalho Ortigão, responsável pela evasão de trabalhadores fortes que no Brasil encontram território sem liberdade e nem proteção, e ainda por cima encontram esse ódio de raça, que é uma expressão já usada antes pelo Gomes de Amorim. Vocês viram o título da peça dele, era Ódio de Raça. Havia muito essa discriminação, esse preconceito do brasileiro em relação ao português que vinha para cá. E aí esses conflitos que se davam no mercado de trabalho, mas não só nele, são tema de algumas crônicas do Ramalho Ortigão e do Eça de Queiroz. A imigração como exploração é uma imagem que eu defini a partir da leitura dessas crônicas, em que ele fala que a imigração resulta em casos de servidão por dívida e leva a uma massa de ociosos nos dois países, ora desvalidos, ora inativos, despertando arrependimento e lusofobia. Como vocês podem ver, a imigração no século XIX já era... A imigração em Portugal, né, era vilanizada, assim, como um problema, mas ao mesmo tempo como uma solução. Daí a expressão mal necessário. O Eça de Queiroz vai nessa mesma linha. Ele assim, também ele enquadra a imigração dessa forma, né, como mal necessário. E ao mesmo tempo ele fala da imigração como um abandono. Aí vocês podem lendo os trechos que eu destaco aí. Mas como nos casos anteriores, a imigração é uma reação à miséria, e além da evasão rural, ele gera projetos oficiais anti-imigração e retornados sem desejo de investir na terra natal. Porque o que essa de que elas falam é que o português, mesmo quando ele volta para Portugal, ele chega sem disposição de investir, como acontecia com imigrantes ingleses que iam para os Estados Unidos e depois voltavam ou iam para a Austrália. E quando eles retornavam, eles levavam a renda que eles tinham acumulado para investir na terra natal deles. Aqui o Eça de Queiroz critica essa imigração porque esses portugueses mantêm os negócios deles aqui no Brasil e chegam em Portugal só para curtir a vida e não investir na terra onde nasceram. Aí agora a parte mais que eu considero inédita aqui, são os autores do século XX.
que esse autor João Sarmento Pimentel, ele foi um militar que lutou em vários conflitos internos lá contra a monarquia, enfim. O Nesse caso, quando ele veio para o Brasil, ele veio depois de passar um tempo na Galícia, eh, depois de entrar em choque com a ditadura salazarista. E aí, o que eu entendo aqui como imigração como espera é quando ele se refere a esse período em que eles vêm na expectativa de retornar para Portugal, e eles acreditam que a situação em Portugal logo vai se normalizar, se estabilizar, e eles vão poder voltar logo. Então a imigração é tomada só como um período de espera, é, à espera de novas condições de voltar a Portugal. E aí esse trecho que eu destaco desse livro de memórias dele é um trecho em que ele encontra com o aviador Gago Coutinho, e ele tá lá sem trabalhar, tá só passando, já tá no 9º mês de imigração, e o Gago Coutinho diz assim pro João Sarmento Pimentel: estás a caminhar para zero, porque na verdade ele não gera renda, né? E aí depois o livro, essa primeira edição do Memórias de Capitão, acaba com ele encontrando um trabalho aqui no Brasil. É, é um livro interessante, um autor pouco conhecido aqui entre nós. O Ferreira de Castro, em Portugal, é um grande clássico. O livro dele, A Selva, é um livro que foi o livro mais traduzido em língua portuguesa no seu tempo, numa época em que a gente tinha Jorge Amado. E aí o próprio Jorge Amado saúda o Ferreira de Castro como um autor que favoreceu muito a amizade entre os povos brasileiro e português. O Ferreira de Castro morou no Brasil, foi imigrante também na Amazônia, e na primeira metade do século XX. E ele voltou para lá com ele chegou aqui na pobreza e disposto a vencer no Brasil, como acontecia com todos os imigrantes. Mas talvez o que ele aponta aqui como o maior legado desse período de imigração dele foi esse amadurecimento e esse humanismo que ele adquiriu aqui no Brasil. E tanto que ele é autor de romances sociais. Esse Imigrantes é um ótimo romance. Eu destaquei aqui que ele enquadrou a imigração como uma maturação, né? Os imigrantes são tidos como sujeitos ao amadurecimento na terra nova, e como desilusão, como uma frustração da expectativa com essa miragem da fortuna, né? Eles vinham bem pobres, né? Dispostos a vencer e acumular o dinheiro que eles não conseguiriam acumular em Portugal. E quando chegavam aqui não era bem assim, tanto que tem esse trecho aqui que é o encontro dele com um conterrâneo que ele tinha mandado carta e acabou desencontrando a resposta, porque o imigrante que aqui estava tinha desaconselhado ele vir para cá, mas a carta lá não chegou a tempo e ele veio para cá. E enfim, a história é bem cativante. Também ótima leitura e muito rica em termos de caracterização do imigrante. O Vitorino Nemésio, ele é um autor que trabalhou em diferentes gêneros, mas no caso ele retratou a imigração numa crônica sobre a colônia portuguesa aqui no Brasil. Ele fala muito sobre a imigração como uma ética, assim. E aí eu coloco aqui como um deslocamento imbuído de um dever com sua terra e compatriotas valorizando a colônia e na expectativa de um retorno. Uma demonstração muito forte dessa ideia, dessa ética do imigrante, segundo ele, seriam esses centros associativos, como as casas de Portugal, esses centros de tradições portuguesas, enfim. Só para avançar aqui, depois eu posso, na parte de perguntas, de repente me deter em mais um autor ou outro. O Miguel Torga foi imigrante aqui em Minas Gerais. Ele, na juventude, veio para cá trabalhar na fazenda de café de um dos tios em Minas Gerais.
e na volta a Portugal, décadas depois, ele escreveu esse romance autobiográfico, A Criação do Mundo, e esse Traço de União é uma coletânea de ensaios, discursos e palestras que ele proferiu aqui no Brasil meados dos anos 50, eu acho que 54. E aí ele coloca o imigrante, além da imagem de maturação que a gente já percebe no Ferreira de Castro, como os imigrantes como almas divididas, que se dividiam entre Portugal e Brasil e entre o passado e o presente. Enfim, é muito interessante. Sugiro a leitura desses trechos que a gente destaca aí. E o Eduardo Lourenço, que é o penúltimo autor que eu discuto aqui, ele é um filósofo, ensaísta, e nos anos 50 ele deu aula na Universidade Federal da Bahia, e nesse um ano que ele passou aqui, ele disse que voltou para Portugal com outra imagem, assim, outra percepção sobre o Brasil e a vida aqui. Ele, no caso, é um ensaísta bem prolífico, e dois ensaios que eu trabalhei, que é o Labirinto da Saudade e esse Anal de Ícaro, ele coloca a imigração como uma saída providencial, o que eu defino ali como uma presença prolongada do colonizador e que sacia carências, assim. Ali a imigração para o Brasil nunca foi vivida por Portugal como uma ferida, mesmo incompensada, mas como uma saída providencial. É como ele coloca nesses termos no ensaio lá de Anal de Ícaro. E a Ruth Escobar, para fechar, ela tem nessa autobiografia Maria Ruth uma lembrança sobre a saída de Portugal. Ela nasceu em Campanhã, que é a região do Porto, e vem para o Brasil com a mãe. A mãe era amante do pai dela, né, assim, então ela nunca soube o nome do pai e vem para cá numa de tentar uma vida melhor. E ao chegar aqui ela acaba realmente criando oportunidades atrás de oportunidades. Ela já tinha uma vocação teatral que ela já via no liceu lá no Porto, e aqui ela acaba desabrochando assim como artista. E ela fala da imigração como uma mistura de excitação e de dor, né? A excitação pela partida e tal, e a dor, ela diz que ao mesmo tempo que quem fica em Portugal compartilha da dor, quem fica lá não vive essa excitação que eles, imigrantes, viviam. E aí eu coloco a imigração no olhar dela como uma imigração, como uma reinvenção pessoal. Ela mesma diz que animava a minha sensação de conquistar uma nova forma de existir. Isso nos primeiros anos de vida dela aqui no Brasil. A imigração sentida nesse caso então como uma oportunidade para renovar a vida por inteiro. E aí, aqui eu fecho com um apanhado dessas imagens, né? Como eu coloquei aqui, a gente, a partir desse acervo de obras gerais aqui da biblioteca, a gente mapeou esses 15 títulos de literatura portuguesa que tratam dos imigrantes. E aí, o que eu acho que é mais interessante é perceber como é que esse tema da imigração, que muitas vezes é estudado só no ponto de vista mais material, assim, sobre as remessas que são feitas daqui para Portugal no século XIX até início do XX, ou sobre associativismo, ou questões como empreendedorismo, né? Muitos empresários portugueses que fazem negócios aqui no Brasil, aliciadores, no caso, é um tema muito estudado em Portugal. Sempre essa imigração entre Portugal e Brasil é estudada mais nessas dimensões assim, econômicas e políticas, né? E aqui a gente traz uma abordagem que é bem culturalista, assim, sobre como é que a imigração foi representada por imigrantes e por escritores que viveram sempre em Portugal, mas que perceberam a imigração como um fenômeno relevante e que trouxeram para a obra deles. Tá? Obrigado. Agradeço ao Mário pela apresentação, interessante. E agora a gente vai passar para a parte de perguntas da plateia, mas eu também queria fazer alguns comentários bem breves para cada um de vocês. Tá? Pedro, enquanto você falava, eu vi as suas charges e ninguém mais viu, só eu? Só nós dois vimos. Eu me lembrei muito daquele artigo, Modernidade, Preestímulo e Início do Sensacionalismo Popular, que são charges parecidíssimos.
Aí uma curiosidade é só se você já tratou desse artigo fazendo essas relações, coisas bem pontuais. Alan, eu me lembrei de uma exposição que eu fui aqui no Rio de Janeiro, em 2006, no CCBB. O nome da exposição era Erótica, os Sentidos da Arte. Tinha um quadro que o nome dele era Desenhando com Terços, e como é que eu posso falar isso? Ele desenhava um pênis a partir de terços. E eu me lembro que na época não teve essa repercussão que se tem hoje. Eu queria que você, de repente, falasse um pouco o que mudou no contexto sociocultural de 2006, que não é tanto tempo assim. Não sei se falar isso a gente entrega a idade hoje, já faz 13 anos. Mas, enfim, não faz muito tempo, historicamente falando. O que pode ter mudado de 2006 até aqui? Mara, enquanto você falava, eu fiquei me lembrando de vários livros portugueses, quer dizer, que tratam de imigração portuguesa. Pensei, por exemplo, no Cortiço, que é um livro que eu adoro, e João Romão seria Maria de Fátima, do século XIX, para quem viu Vale Tudo. Só bobeiras que vieram, não é nada disso que eu queria comentar. Eu queria que você falasse um pouco da sua seleção, quantas obras você chegou a analisar, ou se você mapeou alguma outra imagem que não colocou aqui na sua apresentação, alguma coisa nesse sentido da sua seleção, o que você observou, analisou, quantitativo mesmo. E qual foi o seu critério de seleção final, além dessas imagens, claro. Pedro, por favor. Então, só também para situar, esse ensaio que o Bruno comentou, que é Modernidade, Hiperestímulo e o sensacionalismo popular, ele está numa coletânea chamada O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, que é um marco na recepção da historiografia norte-americana no Brasil. Foi editado pela Kozak Naif em 2003, é afinada Kozak Naif, né? Então, só também para situar. Na verdade, a pesquisa do Bensinger, ela vai muito dentro do que eu falei na introdução, né? Dessa nova guinada dos historiadores em relação ao fenômeno do sensacionalismo. Agora, curiosamente, nesse ensaio do Bensinger não tem nenhum caso de cinema especificamente. Na verdade, ele faz um mapeamento dessas charges, só que, na verdade, são outras situações sendo mostradas. Crianças sendo esmagadas por operários que caem de construções, pessoas morrendo. Na verdade, as janelas das casas populares, elas formavam uma guilhotina. Então, algumas pessoas eram enforcadas quando elas colocavam a cabeça ali. Pessoas atropeladas por bondes. Então, assim, curiosamente, ele não usou nenhuma charge ligada a cinema. Isso também foi uma das coisas que me gerou essa curiosidade, né? Então, assim, vamos... na verdade, ele é uma das minhas referências bibliográficas, com certeza, né? Na verdade, eu fui até ao original, né? Que é o Melodrama and Modernity, que é, na verdade, o livro originado da tese dele. O ensaio que foi publicado na coletânea da Kozak é um capítulo desse livro, Melodrama and Modernity, que foi traduzido para o português. O livro ainda não foi traduzido, infelizmente. Mas era só para situar um pouco o público aqui. Obrigado, Pedro. Alan? A pergunta do Bruno é muito pertinente e é uma das questões centrais da tese, por que essas imagens, por que isso e por que em 2017? Então, obviamente que tivemos nas expressões artísticas contemporâneas, principalmente do século XXI, obras semelhantes, de conteúdos semelhantes, mas por que em 2017, e deslocando até o presente, esse tipo de questionamento, esse tipo de manifestação contra o teor de certas expressões artísticas? Então, é uma pergunta que eu vou responder, acho que eu vou poder te responder melhor daqui a 2, 3 anos. E, assim, se eu tivesse que pensar agora, eu gosto muito de pensar nessa ideia de regime de verdade, né? Porque, nesse momento, essas imagens, essas ideias e esses conteúdos, eles são ditos como imorais e amorais. E por que 5, 10 anos atrás elas não eram? Então...
Obrigado, Alan. Mário, por favor. Bom, sobre a questão se eu mapeei outras obras, sim, eu no primeiro momento eu tinha selecionado um corpus um pouco maior, mas não haveria comparabilidade. Era um livro de entrevistas da jornalista Leonor Xavier, chamado Falar de Viver, aqui do acervo, mas são entrevistas em que emergia a voz dos entrevistados e não seria possível identificar uma imagem, né, difundida pela autora. Outro é um livro de correspondência, Montaverne de Siqueira, com esse título, Correspondência. Tinha também um outro romance do Camilo Castelo Branco, pelo título me pareceu que poderia abordar o tema bem, que chama A Brasileira de Pranzins, mas não é o caso. Acaba que a situação dela de ter sido imigrante é bem marginal na trama. E também tem um texto em versos do Vitorino Nemésio, que é a Ode ao Rio, ABC do Brasil, que eu consultei aqui também na biblioteca e verifiquei que fala da cidade, mas não fala sobre os portugueses na cidade. Então, não nos interessava aqui para o nosso propósito. Acabei encontrando esse outro livro do Nemésio que eu incorporei à pesquisa. Em relação a outras imagens, na verdade, eu não deixei de fora da apresentação aqui hoje nenhuma das imagens que eu captei, mas na verdade eu deixei de fora do resumo porque eu imaginei antes de trabalhar menos imagens, mas aí quando eu estava preparando a apresentação eu falei, vou levar todo esse imaginário, assim. Eu não tinha colocado a imagem como imigração como saída providencial do Eduardo Lourenço e essa da imigração como ética do Vitorino Nemésio. Então eu acabei trazendo a mais do que o que eu prometi ali no resumo. Mas enfim, não resisti. Obrigado. Se alguém na plateia quiser fazer alguma pergunta, Raquel, Dulce. Obrigada. Primeiro, parabenizar os 4 pelas pesquisas. É muito bom mesmo ver esse desenvolvimento científico na casa e agradecer. Eu aprendi muito e as curiosidades vão surgindo. Pedro, eu fiquei curiosa. Eu sei que talvez seja impossível descobrir, né? Com essas notícias sensacionalistas, a frequência nos cinemas ela diminuiria? Não, né? A minha chegar assim, eu falei assim, gente, mas não diminui, não é? As pessoas vão lá pela adrenalina, né? Vai pegar fogo, mas eu vou estar lá dentro. E é bem interessante. E pro Alan, eu também estou trabalhando com censura, só que com quadrinhos. Eu estou trabalhando com a censura. Ontem eu apresentei um com a Evelyn. Censura nos quadrinhos norte-americanos e até aqui no Brasil também. E eu trabalhei com a Raquel de Queiroz no período que você está pegando, de 60, na década de 60. E aí tem a revista do Conselho Federal de Cultura, que é de 67. Né? O Conselho Federal de Cultura tem as câmaras lá do Conselho, e, se eu não me engano, uma delas era com relação à arte também. E a Raquel de Queiroz fazia parte, ela foi da Câmara de Letras. E uma coisa que me chamou a atenção, quando você fala do pânico moral e tal, que em vários pareceres, mas eu vou ressaltar um parecer da Raquel de Queiroz, que está na revista de Cultura, que ela fala de uma poesia de cordel, que ela tinha que fazer um parecer. Aí ela fala assim, essa poesia não tem nada a acrescentar às letras nacionais, então ela não vai ser publicada com a chancela do Conselho Federal de Cultura. E aí isso me remete a uma coisa. Assim, depois eu fui pesquisar que o cordelista era ele gostava do Juscelino Kubitschek. Ela odiava o Juscelino Kubitschek. E aí, assim, essa coisa do pânico moral e da personalização da censura, sabe? Queria saber se você chega a discutir isso ou pensou em discutir isso em algum momento. É bem legal. E a outra dúvida também você falou do boicote da censura. Eu vejo um muito ligado ao outro. Não sei como é que você vai assim discutir. Eu achei muito interessante, porque assim, só para até me esclarecer, me ajudar a pensar também, porque para mim a censura ela vai gerar o boicote e assim são coisas que se retroalimentam, né?
E pro Mário, assim, eu não tenho uma dúvida, né? Mas assim, gostei muito, aprendi, porque são personalidades e nomes que eu não escritores que eu não conheço. Para você, eu queria parabenizar a pesquisa e que venham as próximas, né? É isso. Obrigado, Raquel. Pedro, por favor. Olha, na verdade, pelo contrário. O burburinho gerado pelos incêndios em cinemas, na verdade, atiçava ainda mais o público a consumir não só o próprio cinema, como consumir as notícias. A cobertura jornalística, ela ficava semanas, às vezes meses, dependendo do caso. Por exemplo, um caso que rendeu meses porque descobriram que foi um incêndio criminoso, foi um incêndio do cinema Rio Branco. E aí depois descobriram que, na verdade, foi um dos sócios que estava insatisfeito com a partilha, foi lá, colocou fogo no cinema, e aí descobriram, conseguiram arrumar uma testemunha que viu o cara colocando querosene nas cadeiras atrás do cinema. Então, foi um caso que gerou meses, o cara foi preso, aí teve a cobertura da prisão dele. Então, isso, na verdade, atiçava ainda mais as pessoas, né? Assim, na verdade, era o efeito oposto, né? Alan? Obrigado pelas colocações. No que tange eu escrevi privatização do público. Então, quando eu perguntei às pessoas e às pessoas que já tiveram contato com essa coleção, quais são os critérios de censura, né? Então não tem critério, pelo menos não estruturado. Então a ideia, ao entrar em contato e ler, é tentar estabelecer, a partir do que se tem, do carimbo, o que é censurado, e tentar entender se existia um critério. Esse parecer, ele é bem fundamentado, ele recorre a um decreto, ele justifica, enfim, mas tem outros casos que só tem um carimbo proibido e ponto, não tem uma justificativa. E aí pode passar por esse subjetivo, pode passar para o pessoal, enfim. Por exemplo, eu vi, tem uma peça, mais ou menos, nesse caso específico, de mais ou menos 50 páginas, que ela tem entrada em um dia, em 2 dias ela tem um parecer. Então me parece que é um serviço feito por uma pessoa, não existia uma discussão em grupo, enfim. E no segundo, você fala, eu acho muito interessante diferenciar boicote e censura. E principalmente em tempos de redes sociais, eu acredito que o boicote ele leva à censura, né? Porque não necessariamente o que a gente viu, eles foram censuras no sentido institucionalizado, que o Estado foi lá e censurou. Mas a partir do boicote, a partir de movimentos que se articulam nas redes, a censura ela é estabelecida. Então é uma configuração bem peculiar ao que a internet proporciona, né? Mara, gostaria de comentar alguma coisa? Pergunta pro Alan. Eu achei muito bacana assim, essa abordagem do agora e do lá atrás, né? E ao mesmo tempo me fez pensar um pouco sobre essa tua escolha de falar sobre uma certa censura contemporânea, porque me faz pensar um pouco sobre como se fala da escravidão, né? Hoje em dia se fala muito do trabalho escravo, mas como formas contemporâneas de escravidão, né? E aí eu ia te perguntar, por curiosidade, se essa noção de censura contemporânea se é uma noção corrente assim no campo ou se é uma proposta sua, porque realmente me parece que dá pano para manga, porque a exemplo da escravidão, que a gente conhecia um certo repertório de formas de dominação, hoje em dia são outros tipos de formas, né, servidão por dívida e tudo mais. E aí eu acho que talvez um paralelo entre um caso e outro, né, venha a calhar. Não, obrigado. Que eu saiba, não existe esse conceito de censura contemporânea. Eu fiz questão de destacar o contemporâneo justamente porque, no meu ponto de vista, existem peculiaridades que não estão presentes, por exemplo, na censura da ditadura, etc. Por exemplo, o que aconteceu com a Ancine, que é o executivo, né, censurar, enfim, aí quando a mídia coloca nas manchetes censura, eu acho que está mais próximo, né? Mas quando você pensa, por exemplo, especificamente no Queer Museu, então eu não sei se ali houve censura no sentido tradicional da palavra ou se existe
o que eu estou chamando de formas contemporâneas de censura. Então é mesmo o que a pesquisa vai me trazer e, enfim, é o que eu estou me propondo a tentar entender. Obrigado. Dulce tem pergunta. Sobre a censura, bem, o pessoal da minha geração, nós vivemos a ditadura militar. Né? Tinha umas coisas assim ridículas. Um exemplo foi um filme. Você viu, Irineu? Você deve ter visto. Você também. A Laranja Mecânica, em que, onde apareciam as partes sexuais, eles colocavam manchinha. Mas, às vezes, a manchinha não dava para conseguir acompanhar, né? Os atos. Era ridículo. Né? E também programas de televisão. Quando tinha uma música, aí vinha assim a tesourinha. Né? Aparecia a tesourinha em plena na tela da televisão, dizendo que esse trecho da música foi censurado. E outras coisas que foram horríveis também. Né? Só esse comentário. Uhum. Eu lembro, tinha um programa na Globo, também vou entregar a minha infância, minha idade, como que era? Que tinha o Júbilo Lula, como que era? Armação. Que tinha essas tarjetinhas, TV Pirata, enfim. Mas, assim, tem um artigo de uma professora da UF, lá do PPG, com a Paula Sibilha, que ela vai analisar imagens de mulheres amamentando no Facebook que tiveram suas páginas canceladas pelo Facebook. Quer dizer que a imagem do seio, e aí ela faz um trabalho genealógico muito interessante, que é o que causa esse escândalo na imagem do seio, porque o seio, né, está em igrejas, em artes consagradas, clássicas, né? E por que nesse momento essas imagens elas incomodam, né? E aí ela vai falar numa pornografia, porque na hipótese dela é que o seio ele perde ele é deslocado de um sagrado, de uma noção de maternidade para uma ideia de pornografia. Então ele passa a incomodar, ele passa a ser censurado. Então tem esses deslocamentos que eu acho bem interessante pensar. Mais alguém tem alguma pergunta? Pergunta ou comentário? A pergunta, eu acho que é mais pergunta. Essa moral de hoje, a moral parece que ela foi institucionalizada por alguém. É uma moral diferente do passado. Né? É uma moral que vem de um cunho religioso. De repente a gente está envolto como é que eu vou dizer, num contexto religioso muito grande que não tinha no Brasil, né, até há pouco tempo atrás. Né, dentro das universidades mesmo. Eu estudei na UF, eu tenho 2 momentos na Federal. Um, em 96, quase ninguém tinha religião, e agora você chega na UF, não é qualquer aula que um evangélico frequenta. Desculpa, sem ofender religião de ninguém. Né, teve um caso na UF que a menina saiu porque o professor falou, estava dando aula de linguística, até na faculdade de letras, e o professor falou que Moisés escreveu aquelas escrituras e tal, e usou Deus para legitimar o poder diante daquele povo. A menina saiu revoltada, falou que o professor chamou ela de ignorante, e, sabe, isso é assustador. Então a pergunta que eu faço é: essa moral foi instituída por quem hoje? Difícil, né? Difícil. Eu certamente não poderia responder. Mas, assim, a partir desse recorte que eu proponho entender, eu gostaria de... enfim, é muito complexo, né? Tem a religião, que não é que seja uma configuração nova, porque religião e política não é uma associação, mas que no Brasil agora está muito evidente pela bancada BBB, etc. Para mim existe também essa ideia de que ser de direita não é tão associado à ditadura, então esses valores eles voltam e as pessoas elas têm orgulho de ser. Então existe um complexo que a gente precisa mapear para tentar entender. Mas não é que essa moral, no meu ponto de vista, ela surge do nada, mas ela existe uma configuração que faz com que defender essa moral seja legitimado. E até um tempo atrás, estou falando de um tempo recente, defender certos valores morais, enfim, não é, principalmente
no que, no que tange a valores associados a um pensamento de direita conservador que eram muito associados à ditadura, né? E que agora eles estão mais deslocados. Eu não sei. Talvez uma chave de leitura por aí. Mais alguma pergunta ou observação? Bom, então vou agradecer aos nossos autores que estiveram aqui, agradeço à plateia que ficou esse tempo todo aqui, e vou destacar a importância da jornada de pesquisadores também para a Biblioteca Nacional, que demonstra que a casa não é só uma instituição de guarda de acervo, mas também de produção e difusão de conhecimento, que é o que a gente precisa hoje em dia. Obrigado a todos, boa tarde, noite.